A verdade liberta. Olá a todos, eu me chamo Carlos Reinar e eu tenho um canal aqui no YouTube com mais de 1.100.000 inscritos que aborda assuntos do meio cristão, notícias do mundo evangélico e também eu faço comentários acerca de assuntos bíblicos. E eu estou aqui no canal Arena Apologética agradecendo a oportunidade que o professor Elton tem me proporcionado de abrir as portas desse esplêndido canal que tem servido de um meio em que as pessoas possam expressar as suas crenças e as suas convicções religiosas e os seus conhecimentos através de debates. Eu quero me apresentar aqui para vocês que não me conhecem. Eu sou oriundo e membro da Congregação Cristã no Brasil, uma igreja tradicionalmente pentecostal, ou seja, a primeira igreja pentecostal a chegar em solo brasileiro no século XX, uma igreja que em sua confissão de fé ela é trinitária, porém com os meus estudos bíblicos e com as minhas pesquisas pessoais e também dialogando com pessoas de diversas linhas teológicas, com o tempo cheguei à conclusão de que a crença da Trindade não tem embasamento e nem fundamentação bíblica. E a própria Bíblia se interpreta por si mesma e as Escrituras nunca mostram o Pai em uma pluralidade de pessoas em sua divindade. Na Bíblia, Deus nunca se apresentou como sendo três pessoas em um único ser divino. Em absolutamente em lugar nenhum da Bíblia, Deus se apresenta dizendo ser três pessoas. Então eu me defino como unitarista, né? E o que eu mais vejo são pessoas me acusarem que eu aprendi isso com as testemunhas de Jeová. E eu quero deixar bem claro que eu não tenho preconceito algum com as testemunhas de Jeová, não pertenço à organização das testemunhas de Jeová, até porque eu sou membro da Congregação Cristã no Brasil, porém eu tenho que ser sincero que mesmo que eu não concorde com uma grande maioria de ensinos das testemunhas de Jeová, nós temos que ser honestos que acerca da Trindade, as testemunhas de Jeová são coerentes e têm uma visão bíblica fundamentada nas Escrituras, no contexto do que a Bíblia ensina e diz sobre a pessoa do Pai. Existe um grande preconceito contra as testemunhas de Jeová, que se você não acreditar na Trindade, no inferno de fogo eterno, na imortalidade da alma, você está sendo influenciado pelas testemunhas de Jeová ou pela torre de vigia, ou pelos ensinos adventistas, né, que têm crenças parecidas. Então, a crença verdadeira sobre essa questão da pessoa de Deus, da pessoa do Filho e do Espírito Santo, que é a força impessoal de Deus. O Espírito Santo é o poder de Deus que trabalha em favor dos crentes nos dias atuais. Esses ensinos não são exclusivamente das testemunhas de Jeová e nem de nenhuma outra religião, mas é um ensinamento bíblico. E para ilustrar essa questão de dizer que a pessoa é influenciada pela crença teológica de outra religião, eu quero dar um exemplo aqui sobre a questão do uso do véu. Uma igreja evangélica decide que as irmãs devem observar o ensino do apóstolo Paulo de 11 de 1 Coríntios sobre o uso do véu, né, que é uma questão que também eu quero em uma oportunidade debater aqui no Arena Apologética. Essa igreja não faz uso do véu, de repente ela decide usar o véu. Ela está sendo influenciada pela Congregação Cristã no Brasil, que é uma das maiores igrejas evangélicas no país em que as mulheres fazem o uso do véu e se cobrem com o véu durante o culto? Não, de maneira alguma. Por exemplo, temos aqui no Brasil uma igreja que teve início no Rio de Janeiro, que é dissidente da Igreja Batista, que as mulheres usam véu. A igreja obra em restauração de tudo. E eles não têm nenhum vínculo, nunca tiveram nenhum vínculo ou associação com a Congregação Cristã no Brasil. Ou seja, eles viram que o uso do véu pelas mulheres cristãs é algo bíblico e passaram a adotar isso em suas igrejas. E por certo, a Convenção Batista, que eles eram ligados na época, não aceitaram e eles acabaram formando um grupo, batizando com o nome de Obra de Restauração de Tudo. Então eu estou usando esse exemplo para dizer a todos vocês que o entendimento bíblico não é influência de uma religião, mas é da própria Bíblia. E por conta da minha descrença na Santíssima Trindade Católica, ensinada nas igrejas evangélicas, o pastor João Flávio Martinez, do CACP, o Centro Apologético Cristão de Pesquisas, fez um vídeo analisando um outro vídeo que eu fiz há uns 4 anos no meu canal sobre o começo e a formalização e a estruturação da Trindade no Concílio de Nicéia. Para quem não sabe a história da igreja, o Concílio de Nicéia tratou a questão da divindade de Jesus,
se contrapondo a Ário e considerando ele um herege por ensinar que Jesus ele não era eterno como o Pai, que Jesus foi criado, que ele veio à existência, sendo uma das primeiras criações do eterno. E que Jesus ele é subordinado a Deus, um ser divino, mas também é Deus, mas um Deus inferior ao Pai. E esse concílio foi presidido por Constantino, é o que a história diz. E o pastor João Flávio Martinez fez um vídeo com a deselegância, que é praxe dele, com uma tremenda falta de educação e respeito e humildade, e praticamente assassinou a história, dizendo que Constantino não presidiu o concílio de Nicéia, que Constantino apenas financiou o concílio, e que Ário, o considerado herege, não participou daquela reunião. É uma tremenda barbaridade, né? Um professor, um teólogo, cometer uma gafe histórica dessas, né? É vergonhoso para ele. E eu esperei ele me responder no canal dele, mas ele mandou um dos seus funcionários fazer um vídeo falando somente acerca do unitarismo. E agora eu quero dirigir esse trecho do vídeo para o pastor João Flávio Martinez. Pastor João Flávio Martinez, eu estou aqui no Arena Apologética lhe desafiando para um debate, para nós conversarmos sobre a história da Trindade, como ela foi inserida no meio do cristianismo, uma doutrina estranha aos apóstolos, estranha aos primeiros cristãos e até mesmo estranha ao próprio Jesus. Nós vemos Jesus diversas vezes se mostrando submisso, dependente, totalmente servo do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Ah, mas isso é quando ele estava em carne como um ser humano. Não, nesse momento Jesus ainda no céu continua submisso, dependente do seu Pai, porque se ele fosse Deus do mesmo pé de igualdade do seu Pai, então ele teria que ter os mesmos atributos do Pai. A onisciência, por exemplo. A palavra diz que Deus, o Pai Jeová, é onisciente. E a onisciência é o quê? A onisciência é o poder de deter todo o saber, saber tudo que seja cognoscível e incognoscível, incluindo possibilidades, pensamentos, sentimentos, vida, passado, presente, futuro e todo o universo, etc. Jesus, ele disse que o dia da sua volta somente o Pai sabe, nem ele nem os anjos sabem. Ah, mas Jesus era humano. Tá bem. Agora, provando que Jesus lá no céu, não mais como humano igual a nós, mas como um corpo glorificado, ele continua sendo dependente do Pai. Apocalipse 1, versículo 1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ora, se Jesus é Deus igual ao Pai em todos os atributos, então ele não precisaria que Deus lhe revelasse alguma coisa para que Jesus, ele mostrasse aos seus servos. Isso é para vocês verem que essa doutrina da Trindade é estranha até para o próprio Cristo. Em torno desse assunto chamado Trindade, existem inúmeras verdades e esses trinitários, eles insistem em negar a verdade para defender esse Deus de três cabeças produzido pelo Império Romano. E eu desafio o pastor João Flávio Martinez para nós conversarmos sobre a história da igreja, que ele traga provas de que não foi a Igreja Católica que criou a Trindade, porque ele diz que a Trindade não é da Igreja Católica. Eu quero que ele prove na Bíblia que Jesus e os apóstolos ensinaram a Trindade, ou seja, ensinaram que Deus é um plural de três pessoas. Eu prometo que eu vou ser bem mais maleável que o pastor adventista Sérgio Monteiro, que deu uma surra de Bíblia no João Flávio Martinez, no programa de debates Vejam Só, da RIT TV. Ele não vai sair do debate do Arena Apologética direto para o hospital, pode ter certeza disso. Será um debate proveitoso, um debate muito sucinto para todos aqueles que irão prestigiar esse evento épico que irá acontecer aqui nesse canal. Desafio lançado, eu agradeço ao professor Elton pela oportunidade e Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.